Hoje o Resenha em Marketing Podcast está trazendo um estrategista que transita aí entre bastidor e palco. Já acumula aí mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. Ele é muito respeitado entre os lançadores, já atuou em projetos gigantes de múltiplos 8 e 9 dígitos. Além de tudo isso, ele é psicanalista, poeta, já escreveu até livro. Tenho certeza que você vai aprender muito hoje nesse episódio do Resenha Podcast. Bem-vindo, Thomas Senini. Ô, Eduardo, obrigado, cara, obrigado. Eu só queria deixar registrado que eu mandei uma bio muito mais enxuta, com menos informações aí, mas eles foram muito gentis em falar todas essas coisas sobre mim. Então eu agradeço a oportunidade e já parabenizo, né, a iniciativa de vocês de trazerem um podcast para falar do mercado digital, né? Que isso, eu que agradeço, primeiramente, pelo privilégio de ter você aqui. É uma honra, você é uma das primeiras pessoas que eu queria trazer. Que bom. E deu certo, ainda bem. E já começando, você já apareceu até na televisão, né? Já apareceu na televisão, cara. Podemos falar disso? Podemos, lógico, nós podemos falar de tudo, velho. Olha só, eu sou um livro legal. aberto. Imagina, mas só pra gente contextualizar aqui, né? Você lá, nessa questão de aparecer na televisão, falou que não gostava de redes sociais. O que mudou de lá pra cá? Pô, mudou o tempo, né? Eu gravei esse programa do SBT em 2018. 2018 eu tinha Instagram fazia 2 anos só. E na época eu ainda usava o Facebook, cara. Que eu só utilizei por causa da faculdade. Então, eu não tinha a menor pretensão de trabalhar com rede social. Eu não tinha a menor pretensão de usar a rede social de forma lúdica e etc. Mas, na época, depois que eu percebi que visibilidade, lá em 2018 isso, né? Que visibilidade gerava grana, aí eu comecei a utilizar. Mas, de fato, em 2018, não sei se vocês vão lembrar, mas em 2018 não tinha Reels, não tinha absolutamente nada. Não tinha. Era foto e legenda e olhe lá, quem escrevesse, né? Não tinha absolutamente nada, era muito precário. E acho que tinha acabado de abrir para postar mais fotos também, né? Porque lá nos primórdios do Instagram, quando não era da Meta ainda, ele tinha uma limitação de postagens ali. Não tinha stories, mestre. Também não tinha stories. Os né? stories eram no Snapchat. Não tinha filtro, Não, nada não tinha disso. não tinha nada, absolutamente nada. Então, era precário e completamente diferente dos dias de hoje e não tinha uma visão mercadológica da coisa, entendeu? Então, pra mim, não tinha sentido. Era rede social na veia ali mesmo. Exatamente. E, pô, sociabilidade, né? Eu lembro que na época eu até consultei uma pesquisa do porquê que as pessoas tinham rede social. E na época era principalmente para seguir família, os meus familiares, meus amigos também não tinham. Era para se relacionar, encontrar uma namorada, um namorado, enfim. Uhum. E eu, na época, de certa maneira, não estava utilizando dessa forma. E, finalmente, era para consumir conteúdo de quem se expunha demais, assim, né? E eu não via sentido. E aí eu não fui o cara muito afeto a princípio do Instagram. Eu comecei a pegar firme no Instagram mesmo a partir de 2020. Quando a pandemia começou e a possibilidade do trabalho ali realmente rolou. Legal, bacana. E até o Facebook também, né? Ele antecedeu um pouquinho, né, a questão do Instagram. Eu lembro que era mais coisa de família ali, curtir alguma coisinha. Era muito bobo até, né? As interações. Sim. Mas o pessoal usava bastante. Hoje a gente vê que o público mais velho, assim, que acaba usando mais do que o Instagram, né? O quanto que o Instagram realmente tornou não só mais uma proposta de entretenimento, mas também, né, um mercado de fato, né? Vender, então, mas o Facebook, eu acho que ele é um pouco desmerecido, assim, atualmente. Na época, eu usava o Facebook porque durante a faculdade havia se criado um grupo da sala para se trocar informações importantes para a gente poder se graduar. Por exemplo, lista de presença, quando que é a prova, materiais, o pessoal trocava caderno, usava o grupo do Facebook para isso. E hoje, se você entrar no Facebook, você não precisa construir audiência, tem uma audiência empilhada dentro de uma comunidade lá. Exato. Por exemplo, eu vendo para pessoas do direito. Um público muito forte para mim é servidor público. Uhum. Tem um grupo de servidores públicos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi um grupo que eu fiz parte também quando eu era servidor. Eu não preciso necessariamente criar um Instagram e gerar conteúdo para construir uma audiência focada e qualificada nesse sentido. Eu posso entrar nessa comunidade e soltar um belo post. Porque está todo mundo lá empilhado. Então, Facebook é desmerecido, mas ainda tem seu valor.
Tem mesmo, né? Essa questão das comunidades ainda é bem forte. Muito. Então, até para fazer manifestação, coisa política, assim, vamos fazer, né, alguma coisa, realmente eu vejo que é bastante isso. Sim. Já que você citou também, né, que você fez parte, foi servidor público, você é formado em Direito. Como é que você fez essa transição, né, para o digital? O que te levou a fazer isso? Então, eu formei em Direito aqui em São Paulo mesmo. E na época, a minha faculdade entrou em greve, isso foi em 2014, e eu tive a oportunidade de, por não ter aula, estudar para o concurso público, que um amigo meu que me convidou para estudar junto. E aí eu acabei passando no concurso e antes mesmo de formar, eu já estava concursado, já tinha tomado posse. E aí eu fiquei de 2016 até 2022 concursado, só que em 2020 eu conheci o Ícaro, do Novo Mercado. Eu já escrevia, mas de maneira lúdica, né? Você brincou, né? Que eu tenho meus livros. Eu tinha acabado de publicar meu primeiro livro em 2020 e eu descobri o copywriting como uma possibilidade de fazer renda com a minha escrita. E também o meu trabalho no tribunal era basicamente escrever, só isso. Então, depois do Ícaro, eu vi que havia uma oportunidade, eu comecei a produzir conteúdo. A princípio, o meu primeiro emprego, digamos, né? Minha primeira fonte de receita era como social media. Eu pegava os advogados que não sabiam produzir conteúdo e produzia para eles. E depois disso, aí eu fui. Aí conheci os lançamentos, aí eu conheci os demais funis, aí eu conheci realmente o mercado de infoprodução, para além do mercado de produção de conteúdo. E, cara, em 2022 eu conto isso até de maneira muito engraçada. Em 2022 eu pedi licença, porque eu não estava aguentando mais levar as duas vidas. Em 2024, me ligaram do tribunal numa sexta-feira, porque a minha licença havia acabado. E quando eles me ligaram, eu tinha acabado de pisar em Recife para tocar como estrategista o meu primeiro Protagon pelo Wendel Carvalho. Caramba! Aí eu falei, poxa, eu não vou voltar. Pode exonerar. E aí eu entrei com o pedido de exoneração e... Sem pensar duas vezes. Não, all in. Sem Total. pensar duas vezes. Porque Chocada. assim, mais sinal divino que esse não Impossível, é impossível, né? Pô. Já com impossível. Um grande player e foi o melhor Protagon que a gente fez. Aí eu falei, cara, não tem como. Eu bati. Eu lembro, né? Eu lembro como é que eu explicava o lance do Wendel, né? O lance da Virtus. Para as pessoas que não eram digital. Eu falava assim, cara, eu basicamente, se eu fosse jogador de futebol, era como se eu tivesse ido pro Barcelona ou pro Real Madrid jogar. E ainda peguei o Protagon, que de todas as frentes era o carro-chefe da empresa. De novo, não tinha como mais retroagir. Não tinha como voltar atrás e falar, não, eu vou voltar pro tribunal, pro meu... Vou voltar àquela amada tão sonhada por muitas pessoas, estabilidade. Estabilidade, pois é. Não, aí eu abri mão de vez. Então, a transição foi assim, mas ela foi muito lenta. Isso é importante que eu diga, porque a galera às vezes acha que é repentino, né? Não, do dia pra noite você vai lá e simplesmente cumpre com o seu desejo de trabalhar com o que você quer. Não, cara, eu fiz muita conta, eu guardei muito dinheiro, eu passei muitas horas a mais trabalhando justamente para poder fazer essa transição e não sofrer quando eu realmente mudasse. E aí quando eu mudei, deu certo. Eu realmente não sofri tanto. Você foi estrategista na sua vida pessoal também, né? Sempre fui em tudo. Relacionamento, escolha de faculdade. Dentro da faculdade você precisava ser muito estratégico, porque a minha faculdade ela tinha um viés político muito forte. Eu fiz direito na USP, né? Sim. E lá você tinha, por exemplo, agora, né? Na época não tinha Bolsonaro e Lula, né? Tinha só o Lula, mas não tinha o Bolsonaro. Agora, por exemplo, mas pensa, você tem que lidar com pessoas que de manhã estão, enfim, Deus, Pátria e Família, e à noite, não, vamos comer churrasco com picanha. E eu era o cara que circulava todos os grupos, porque eu sabia muito bem como me portar, assim, sabe? Diplomática, eu me reconheço em você nesse sentido também, porque eu fiz ciência política na UNB. Uhum. E a minha graduação foi exatamente assim, lidar com tons de falas diferentes, né? Professores incisivos, alunos também. Exatamente. Então, assim, eu lembro de uma pergunta que um colega meu fez assim, Aline, você é esquerda ou direita? Tem que falar, pô, você é da ciência política, você tem que se posicionar. Falei, cara, eu como uma boa comunicadora ali, né? Falei, cara, argumentei. Falei, cara, eu tô aqui pra analisar, ver os dois contextos. E eu lembro de um professor que falava assim, se você vai se posicionar a favor da direita ou da esquerda, você precisa conhecer o lado oposto. Uhum. Então, pra mim, eu achei isso muito inteligente. Então, antes de atacar qualquer lado que seja, você aprender sobre
a história da outra ideologia, né? Então, assim, eu me reconheço muito em você nesse sentido também. Eu quase fiz direito. Eu ia fazer uma migração interna dentro da UNB, né? Por conta do meu pai. Meu pai ficava naquela, filha, faz direito, faz UNB também. Viu? Até hoje. Eu recomendo. Ano passado ele falou, filho, por que você não faz? Por que você escreveu um e-mail, que é maravilhoso. Eu achei que fosse a sua advogada falando por você. Mas, meu pai, fui eu mesmo. Então, assim, eu tive esse braço meu ali, né? Só que antes disso, antes do meu pai, né? Eu sempre quis ser jornalista, sempre quis mexer com a escrita e comunicação, não sabia como. Ao contrário de você falou que foi, né, alento, a sua migração, a minha foi rápida, repentina e muito no risco. Porque quando eu terminei de atuar ali na ciência política, eu falei, cara, eu trabalhei para um partido ali, entrei na organização deles, vi que a política é diferente um pouco na prática, eu falei, cara, eu não quero levar isso pra minha vida, os valores, os princípios são muito divergentes com o que eu acredito, vou pivotar. E aí eu lembro que eu falei, cara, vou voltar àquilo que eu sempre quis fazer, escrever. Como? Não sei. E aí que apareceu o meu primeiro curso de marketing digital, né, como social. Eu acho que é obrigatório todo mundo começar como social, hein? Mas assim, é muito comum isso, né? E aí eu fui me encantando pelo copywriting, né? Fui pesquisando, estudando de forma autodidata ali, conheci a Roberta Santos. E fui me enfiando, tipo... Vim para São Paulo, fiz essa migração também geográfica, depois profissional, e eu não tive tempo para fazer essa organização. Foi muito de cara, foi muito no risco. Eu lembro que no meu currículo de cientista política, eu enfiei lá um curso de marketing e comecei a prospectar agências de marketing digital aqui de São Paulo, né? E eu recebi 2 propostas, não sei como, porque eu nem sabia fazer prospecção direito. Recebi e comecei. E fui. E só fui galgando. Tipo, social, copywriter júnior, pleno, sênior, estrategista. E fui. Então, meio que eu fui cedendo, indo. As oportunidades iam aparecendo e eu fui abraçando. Então, foi muito intenso, muito imersivo também essa experiência, sabe? Entendi. Eu tenho o lado servidor em mim ainda. Então, eu fiz tudo muito bem calculado. E eu tinha tempo, né? Porque na pandemia, a gente foi pra casa. E em casa... Basicamente, a minha rotina era de segunda a sexta, eu trabalhava única e exclusivamente para o marketing, porque exigia muito. Em 2021, falei para vocês, né? Eu comecei a trabalhar com a Aghiari. O Aghiari morava em Miami. Caramba. Então, a gente tinha a questão do fuso. Por exemplo, eu começava às 8 da manhã aqui a trabalhar, e ele, de certa forma, até pelo fuso, quando ele começava lá cedo, era 11 horas para nós. Só que, cara, o trabalho ia até 1 da manhã, porque 1 da manhã era 11 horas para ele, 10 horas, e estava tranquilo. E aí o que eu fazia? No final de semana eu me dedicava ao tribunal. Eu era solteiro também, não fazia mais nada da vida, só trabalhava. E basicamente foi isso. Mas muito antes, aí é que realmente a minha vida ela demanda uma pesquisa em algumas coisas, né? Você falou da TV, mas eu tive uma empresa de bacon, por exemplo. Olha só. Produzia bacon artesanal em casa. Caramba. E vendia no Rio, vendia em Santos, vendia aqui, vendia no ABC. Foi um bom negócio também. Aí eu fui promotor de eventos, trabalhei com muito evento, para muita empresa. Pra Puma, Red Bull, Três Corações, Pura Vida. Mano, eu trabalhei em muita coisa porque eu tinha tempo. Toda vez que eu pensava no tribunal porque era algo que me dava tempo. Então eu fiz a pós-graduação e depois da pós eu fui enchendo e preenchendo com outras funções porque tinha possibilidade. A pós que você fez, no caso, foi psicanálise. Direito penal. Direito penal. E como que você chegou na psicanálise? Eu tinha um orientador, meu orientador, inclusive na época se chamava tese de laurea, né? Mas é o TCC. Ele tinha um orientador dele que dizia que no mundo tinham 2 pensadores que se valia a pena estudar. E um deles era o Freud. E isso em 2015, ele falou isso pra mim. E aí eu li uns textos do Freud na época, eu não entendi absolutamente nada, porque era muito discrepante daquilo que eu estudava. E quando eu comecei a produzir conteúdo no Filtro, né, que é o meu Instagram pessoal, muitas pessoas começaram a me perguntar se eu tinha alguma especialidade em psicologia ou psicanálise ou algo desse sentido. E aí eu sempre disse que não. Mas lá eu falava de gente, falava do cotidiano, falava de sentimento e tal. Então meio que endereçava para esse lado. E aí em 2022, depois de um tempo já produzindo conteúdo, eu comecei a entender que me faltava material, assim, me faltava matéria-prima mesmo, para poder levar a minha escrita para outro nível. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu acho que eu vou estudar esse negócio de maneira séria. E aí eu me meti numa formação, 3 anos de formação.
supervisão, que a gente chama, né? Quando você começa a atuar na clínica e você tem um psicanalista mais experiente te supervisionando, te orientando, como se fosse um mentor, digamos, e atendimento. Então, e minha vida hoje é isso também. Então, eu também tenho minha clínica, também tenho meus pacientes. Caraca, que legal. Também toco minha vida na psicanálise. E assim, gente, que show. E a psicanálise é aquilo que eu digo, né? É uma lente para você ver o mundo de outra forma, assim, né? Então, e tudo basicamente que você passa a vivenciar, desde os seus sonhos durante a noite até as conversas que a gente tem, as palavras que vocês escolhem para usar comigo, querendo ou não, com essa lente eu acabo vendo de outra maneira. Isso ajuda a minha escrita. Então, uau, perfeito. Eu ia chegar justamente nesse ponto, né? Como interfere na copy, na estruturação de uma copy, na hora de você produzir uma carta de vendas, um vídeo também de vendas, né? Como é que é esse processo criativo seu? Muito, né? Porque a matéria-prima da psicanálise é justamente a linguagem, né? E nós, até trazendo muito a ideia do Lacan, né? Nós somos seres humanos porque somos seres falantes, né? Então, a linguagem nos circunscreve no mundo. É a forma como a gente se interage com as coisas que estão materialmente existentes diante de nós, né? Então, por exemplo, se eu não tivesse a palavra água para chamar isso aqui, como seria viver com isso aqui diante dos meus olhos? Entendeu? Tem até um conto famoso, que eu não vou lembrar o nome, mas é um caso fatídico, de como a linguagem, de como conseguir colocar em palavras as coisas muda a tua forma de ver. Quando os portugueses chegaram aqui com as caravelas, o índio conhecia madeira, conhecia árvore, conhecia o pau-brasil. Mas os indígenas não conheciam necessariamente o formato de um barco, por mais que a matéria-prima do barco fosse madeira, fosse algo que eles conheciam. Sim. Quando eles olharam para aquilo, o que eles viram? Eles não viram caravelas, eles não viram barcos. Então, se eles não viram, eles não poderiam comunicar, eles não poderiam informar. Eles poderiam dizer que aquilo era algo. Só que a partir do momento que eles dizem aquilo é algo e não uma caravela, percebe que a capacidade deles de compreenderem o material, o mundano, é diminuída? Sim, limitado. Então o lance da psicanálise cara, se eu consigo trazer mais sentidos e mais profundidade para os sentidos que eu já trago para as palavras, eu consigo enxergar o mundo de mais horizontes. Isso também é ser estrategista. Cara, uau! Porque o estrategista é justamente o cara que pensa de maneira global nas consequências das decisões, antes de tomá-las. E aí ele as toma. E eu vejo isso muito... A gente falava isso muito, né, na mentoria. Sim. Cara, você vai tomar uma decisão. Então, eu vou beber a água. É uma decisão. O que me faz ser uma pessoa melhor para tomar essa decisão? É se eu considerar, antes de agir, todas as circunstâncias e possibilidades de desdobramentos da minha ação. O estrategista que consegue ter uma visão mais global, ele consegue tomar uma decisão mais assertiva. Então, até trazendo a referência do meu trabalho. Antes eu só olhava números de marketing. Eu passei a olhar números do financeiro, porque eu passei a cuidar do fluxo de caixa da empresa. Então, quando eu vou tomar uma decisão de investimento, ou se eu vou tomar a decisão de faço a promoção por Pix ou não, porque o Pix eu recebo em 2 dias e ele me ajuda a pagar a conta do terceirizado que cai dia 15, eu sou mais condicionado a tomar uma decisão melhor, porque eu tenho mais elementos e informações para chegar naquela conclusão. O problema do estrategista iniciante, talvez, é que ele tem uma visão unifocal, digamos, não multifocal. E a psicanálise, ela abre a visão para além do alcance, assim, olho de Tandera mesmo, o negócio é muito louco. Caraca, que legal. E isso também no seu processo criativo impacta, né? Você escrever um texto também persuasivo, né? Sim. Tipo, tocar ali o público-alvo, enfim, sim. né? Tipo... Ele impacta... O que impacta muito hoje, que eu vejo, é quando eu vou ler principalmente as respostas de uma pesquisa, ou eu vou ver depoimentos. Uhum. Porque eu tento absorver o que pode estar sendo comunicado no não dito. Isso é importante. Isso, olha, eu gosto muito, essa frase não é minha, tá? Como é que ela chama? Cristina Riotto. Ela tem um Instagram das cartas que não são enviadas. Pô, isso é sensacional. Imagina, o que você escreveria se você pudesse escrever algo para alguém e não precisasse enviar? Brabo, né? Brabo. Total. E aí ela fez esse Instagram e uma vez eu vi um post dela dizendo aqui é o reduto dos não ditos, porque por mais que ela escreva, não é dito porque não é ouvido, a carta não chega. E esse não dito diz muito respeito à psicanálise. Porque
para além do que as pessoas estão falando, a gente tem que, de certa forma, tentar enxergar o que não está sendo dito também. E o que isso comunica. Então, quando eu leio o depoimento do aluno, eu tento sempre trazer, para além daquilo que está sendo realmente escrito ali, outros desdobramentos. Então, por exemplo, e isso é bem o copy, poxa. Por exemplo, o cara fala assim, cara, eu ganhei mais. Depois do seu curso, eu saí de 10 mil de faturamento para 20 mil de faturamento. Isso é uma coisa. Só que quando eu leio essa coisa, eu falo assim, cara, o relacionamento desse cara mudou, com certeza. Eu sei que o meu ICP é casado, eu sei que meu ICP tem 45 anos, eu sei que provavelmente ele já tem um filho. Então o relacionamento dele mudou muito, muito. Porque eu sei que, até trazendo questão da minha clínica, o dinheiro é um problema dentro dos casais. Então uma vez que o cara começa a ganhar mais dinheiro, com certeza o relacionamento dele mudou. Então, para além de eu trazer uma copy que só fale do aumento de faturamento, eu posso enxertar nessa copy informações que também são condizentes com a realidade do meu lead, mas que vão para além daquilo que ele me falou. E aí ele fala, poxa, esse cara conhece da minha vida. E isso eu percebi muito no filtro. Os melhores conteúdos que eu fiz, ou os que mais repercutiram, foram aqueles em que a pessoa disse, parece que você me conhece, parece que você está me descrevendo. Bom, vocês são copy, vocês sabem disso, né? Esse é o grande lance, né? Falar sobre pessoas, falar sobre pessoas que são anônimas para a gente, né? Isso é muito difícil, muito desafiador. Mas se a gente tenta sair um pouco da casa, da caixinha, né? A gente meio que consegue. Esse é o esforço, né? Esse é o desafio do trabalho. Não é só o preto no branco ali, né? Do marketing, né? Tem muito mais coisas por detrás, né? Ainda mais na mente humana, né? Exato. Com certeza. Exatamente. E indo ali mais pro marketing, Thomas, você fez transição de carreira, passou por vários momentos ali dentro do marketing, desde freelancer, prestando serviço para grandes operações, liderando projetos grandes, times grandes. Quando foi que você sentiu, tá, ok, entendi o jogo, já não sou mais um profissional júnior ou um amador? Tá. Boa pergunta, hein? As pessoas questionam muito essa questão, né? Da diferença entre um júnior, um pleno e um sênior. E tem essas diferenças clichês que o povo monta, né? Eu vou falar pela minha carreira, tá? A grande diferença não foi tecnicamente. A coisa que mais mudou para mim foi a capacidade de eu lidar com as pessoas. Para a posição que eu exerci, eu tinha que lidar basicamente com duas pessoas fundamentais. Uma é o liderado e a outra é o expert. O expert, a depender do expert, exige uma necessidade de jogo de cintura e de articulação muito grande. Sim. Porque tudo que você vai falar com ele, cada palavra que você vai direcionar para ele, cada movimento, a mensagem no WhatsApp, a hora que você manda, tudo isso importa muito para que vocês possam ter uma boa convivência e uma boa relação. É claro que a depender do expert isso muda um pouco. Mas, via de regra, os maiores, eles vão te exigindo ser mais criterioso. Então, eu aprendi a lidar com pessoas, os experts, de forma muito, não vou falar saudável, mas de uma forma eficiente. E, ao mesmo tempo, com os meus liderados. Então, o que mudou, né, do júnior para o pleno para o sênior? É que, do júnior para o pleno, eu fui me tornando uma pessoa tecnicamente mais habilidosa, ao ponto de tudo que me mandassem fazer, eu acabava desenvolvendo com maior performance e com mais eficiência, em menos tempo. Fazer uma carta de vendas hoje é completamente diferente de fazer em 2021. Agora, para virar sênior, estou falando para ser estrategista, tá? Para virar sênior, o lance foi eu sei exatamente como falar e o que falar para a pessoa fazer isso para mim. Não para mim, né? Para o projeto. Então foi um conjunto de hard skills e soft skills que você foi amadurecendo ali ao longo do tempo, juntou e falou, agora eu entendi como funciona o jogo. Sim, mas eu sou muito melhor nesse aspecto humano, com certeza. Assim. Eu tive colegas que eram muito bons, muito técnicos, com conhecimento muito vasto e muito amplo. Por exemplo, eu trabalhei com o Léo Matos, que era um estrategista lá no Pentagon. Cara, ele era um cara completamente diferente de mim, mas ele manjava das coisas numa minúcia que era muito admirável. Eu não tinha aquelas capacidades, né? Por exemplo, se você sentar comigo e o gestor de tráfego, eu não tenho a capacidade de fazer, até porque eu não rodo campanha há muito tempo,
Eu não tenho a capacidade de fazer o que ele faz. Mas eu sei perguntar. Eu sei questionar. E mais que isso, cara, eu sei fazer ele jogar a meu favor. Ao ponto de conseguir confiar nele. Então eu sei exatamente como fazer com que o gestor de tráfego tenha o cuidado, tenha o carinho, tenha a percepção de fazer com que aquelas campanhas performem como se fosse para eles. E isso é liderança. É isso que eu ia entrar nesse tópico, né? O fato de realmente ser uma liderança eficiente e consiga transmitir de fato o que é necessário, né? Tipo, ó, a gente precisa chegar nesse resultado, você pode agir dessa forma e lidar também com o comportamento humano diferente de cada um, né? Porque, cara, lidar com pessoas hoje, a questão do ego, da disputa, né? Eu sou dona disso, eu sou dona daquilo, faz pra mim, enfim, ainda mais no corporativismo, né? Você chegou também a atuar em projetos assim também, né? Uhum. Que tinham essa cadeia, né? Tão grande. Falando disso, né? Vamos falar dos números, então, né? Você chegou... Fala de número. Eu até gosto deles, né? Eu gosto deles, Vamos lá. A múltiplos 8 dígitos, né? Então, quais foram, né, os seus maiores desafios, né? Para receber essa carga de responsabilidade, manter o faturamento, aumentar o faturamento, lidar com o ego do expert? Tá. Eu acho que um dos primeiros desafios envolve, de novo, a gestão do time. Isso é fundamental. Por quê? Porque os maiores faturamentos vieram de mais pessoas. Isso, pelo menos na minha história, é uma regra. Os times que mais fizeram dinheiro nos projetos que eu participei e liderei foram os maiores times. Então, hoje, é complicado dizer isso, né? Num mundo onde a gente quer substituir todo mundo pela inteligência artificial, né? Mas... E num mundo que as pessoas dizem que times enxutos estão na moda, né? Eu ia tocar nesse assunto. Pois é. Não, podemos falar disso especificamente, mas os meus maiores times em pessoas, em número de gente liderada, foram os times que mais faturaram, que mais geraram receita. Esse é um ponto. A coordenação de tudo isso não é fácil, mas o lance do grande time é que existe um efeito manada interno, assim. Eu não preciso contaminar todo mundo, eu preciso contaminar a maioria. E tipo, se eu tenho 3 pessoas, é muito difícil contaminar a maioria. Porque eu preciso contaminar 60%, 66%. Se eu tenho 20, 30 pessoas, é muito mais fácil. Caramba. Entendeu? E querendo ou não, dentro do time você vê outras lideranças. Pô, é igual um time de futebol, cara. Você vê outras lideranças ali, que se você consegue notar que ela exerce influência em outras pessoas do time, e essa pessoa você consegue trazer para você, você sabe que as demais vão vir também. E isso é assim, é um jogo de xadrez muito sutil, muito delicado, e invisível, né, no dia a dia. Mas quem está fazendo intencional sabe o que está fazendo. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto é o expert. Eu nunca fiz muito dinheiro com expert ruim. Aí a gente pode tentar entender o que é um expert ruim. Para mim, o melhor expert é o expert que trabalha. Trabalha. E o que é trabalhar? Produzir. Não só produto, mas principalmente conteúdo. Porque eu sei que chega num momento que o cara não quer mais fazer conteúdo. É natural isso, né? Ah, não, então vamos montar o agente que vai fazer as cópias. Vídeo, cara, faz com IA. Eu vou falar como eu sou produtor de conteúdo até hoje. Eu que faço tudo. E eu não abro mão. E se um dia uma equipe quis me trabalhar comigo como especialista, né? E aí eu falei pra ele, olha, o direct é meu, o Instagram é todo meu, vocês nem mexem nisso. O máximo que eu aceito de vocês é recomendação para linha editorial, porque vocês vão ter uma visão estratégica que eu não vou ter. E aí eu já entro no terceiro pilar, é o expert que senta na cadeira de expert e o bastidor que senta na cadeira de bastidor. Eu nem vou criticar só os experts, tá? Que tentam ser estrategistas. Porque muitos deles foram, né, em grande parte, porque eles eram sozinhos no início. Mas tem muito bastidor que quer ser expert. Eu já tive conversas duras, assim, com pessoas do meu time que eu precisei falar. Falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. O palco é o palco. O bastidor é o bastidor. Eu sei que você quer aparecer. Tem gente que quer. Tem gente que gosta. Eu gosto pra caramba. Isso aqui é um lugar muito confortável pra mim. Aparecer pra mim é uma coisa tranquila.
Tanto que eu fui na TV, né? Mas você não tá no momento de aparecer. Quem aparece é aquele cara ali. Então tudo que você tem que fazer é para ele aparecer. Se você quiser, você quer gravar a aula extra para os alunos. Cara, não. Quem vai fazer isso é o expert. Você não tá aqui para tentar arrumar uma ponta como especialista. Você tá aqui para ser o melhor bastidor que você pode ser. E o especialista a mesma coisa. Qual que é o problema do especialista? Os melhores especialistas também, os maiores faturamentos vieram de especialistas que foram bem coordenados. Porque, cara, quando você tá no palco, você tá cego. Você tá muito cego. Muito sem condição de analisar várias coisas e muito míope em relação a vários números e dinâmicas que estão envolvendo, que são necessárias para você estar ali. Se você não aceita ser minimamente coordenado, pô, esquece. E aí a gente pode até fazer um paralelo, né, com, por exemplo, atores e atrizes, os melhores. Pega um nome aí, os melhores. Todos eles têm um diretor. O cara não entra no palco lá, o Antônio Fagundes vai fazer um monólogo. Ele não entra no palco que ele faz da cabeça dele. Tem um diretor que manda o que ele tem que fazer. E ele sabe que o lugar dele é obedecer. É claro que o expert tem uma visão do negócio que eu acho que é fundamental de determinar questões no bastidor. Tipo, fala pra mim o que você acha que é o seu cliente ideal. Né? Monta pra mim na sua cabeça, relata pra mim a tua persona, pra quem você quer vender. Enfim, é importante você ter esse contato com o expert. Mas tem que chegar um momento que ele vai ter que abrir mão. E é difícil pra ele. Eu sei que é difícil, mas ele vai ter que abrir mão. Ele vai ter que abrir mão um pouco de fazer as coisas do jeito dele. Tem muito ego também envolvido nisso daí, trabalhoso. né? Cara, é muita... Eu acho que tem a questão da vaidade, mas eu acho que tem um medo gigantesco. Tem dois medos. Tem o medo de dar errado, né? De não dar bom. Por exemplo, pô, tá bom, eu vou me entregar aqui pro... o Edu, a Aline e o Thomas vão tocar meu lançamento. Eu vou me entregar, cara. Vamos lá, gente, me coordenem, eu vou fazer exatamente o que vocês falarem. E tem o medo do fracasso. Porque se ele fracassar, ele vai se culpar. Poxa, confiei nesses caras. Só que tem o medo de dar bom também. Porque se der bom, ele vai ter que aceitar que tem gente que faz aquilo que ele fez por muito tempo melhor que ele. E isso para alguns experts é insuportável. No outro episódio eu falei com a Aline sobre isso, né? Que corte esse aqui. O desafio... Esse aqui é um corte, hein? O desafio de encontrar um expert, como você falou, que trabalha, né? Ou que ele não vê o digital como um plano B, mas que ele esteja presente ali realmente ao win e quer fazer acontecer. Eu sempre tive dificuldade com expert que não dava atenção para o digital. Então, o projeto inteiro não performava muito por conta disso. O expert, ele não tinha tempo, não dava para fazer. Assim não tá bom, assim não tá legal, vamos fazer do meu jeito. E quando você ia ver, tá bom, vamos fazer do seu jeito, o jeito dele não era o jeito certo. Pois é. E é isso, a gente estuda muito. Por exemplo, quanto mais eu estudo psicanálise, menos eu sei de marketing. Fato. Mais burro eu fico em tudo isso aqui. É fato. E eu quero cada vez mais ficar burro nisso aqui. Porque eu quero cada vez mais só ficar na psicanálise. E aí, se a gente for trocar ideia um dia, Edu, você vai virar para mim e falar assim, cara, fiz uma pesquisa na biblioteca de anúncios, dei uma olhada nos grandes players, fiz um benchmark aí na área de relacionamento e vi que término amoroso é uma dor muito grande para as pessoas. E aí quando você falar isso para mim, eu vou pensar assim, poxa, tem um texto do Freud chamado Luto e Melancolia, que ele escreveu em 1914, que pode ajudar muito as pessoas no que acontece depois que elas são terminadas. Aí você vai virar para mim e falar assim, então eu vou te ajudar a montar esse produto. Conta para mim o que acontece quando a pessoa é terminada. E aí, o meu papel é só ser seu professor ali, te explicar. E a partir disso, você estrategicamente vai lá e fala assim, então a aula 1 é essa, a aula 2 é essa aqui, tudo bem, Thomas? Beleza. A aula 3 é essa aqui, a aula 4, ok? Essa é a trilha. Como a gente vai vender isso, deixa comigo. O expert hoje é muito difícil ele fazer isso, velho. Muito difícil ele entregar. Por exemplo, eu tenho um produto justamente sobre término amoroso, né? Já fiz uma merchan aqui. Eu tenho um produto e eu tenho um gestor de tráfego atuando comigo. E aí ele começou a falar comigo assim, eu falei assim, não é pra você me tratar como estrategista. Pensa que eu sou só um expert. Esquece que eu sei qualquer coisa, eu não sei nada. Tanto que hoje ele me mandou uma mensagem, achei muito engraçado. Ele falou assim, Thomas, fala com os compradores
A gente começou a rodar o funil essa semana. Fala com os compradores para tentar colher depoimento. Aí eu falei, pô, que bela ideia. E não veio de mim. Eu não parei para pensar um minuto nisso. Eu falei, nossa, que bom. É isso. E se ele não tivesse dado a ideia, não ia ter depoimento. Porque não ia vir de mim. Porque você tem que sentar numa cadeira, cara. Não dá para sentar em todas. E transitar de carreira é muito difícil por causa disso, né? Porque a gente senta por muito tempo em mais de uma. Só que não tem como, velho. Não tem como. Enfim, tem umas duplas boas no digital aí que a gente pode pensar em como isso funcionou, né? E só um ponto que eu queria complementar. O Ladeira, eu vi um vídeo do Ladeira uma vez falando assim, o que pode escalar o teu negócio é você escalar o seu tempo dentro do digital, dentro da rede social. Então o que o Ladeira fez? Ele falou, cara, eu preciso de mais tempo para estar com a audiência. Eu fazia Stories 10x muito no começo. Quando ele acabou de lançar o curso, a Keila com Q, sabe? Keila com Q. Ela era minha chefe lá no Leandro e ela tinha comprado o curso para nós. Eu assisti e eu comecei a aplicar o Stories 10x no meu Instagram, de sexta-feira. E eu tinha, tipo, 40 mil seguidores, assim. Uma vez eu vi que numa sexta-feira que eu fiz, primeiro que depois de 100 stories, vocês sabem que eles eram, né? Sim. Eles começam a ser apagados. Então, eu consegui fazer isso. Caraca. Fiz mais de 100 stories nesse dia. Eu acho que eu passei umas 6 horas dentro do Instagram. Entre respondendo direct, printando, postando stories e movimentando as coisas. E nesse momento eu falei, cara, é justamente isso que ele falou. Ele falou, se você é expert, você precisa escalar o seu tempo para estar ali. Na época eu não vendia nada. Entendeu? Na época eu não vendia nada. Mas se eu pudesse vender, eu entendi que o que poderia aumentar minhas vendas era o tempo que eu dedicava a estar na rede social. Só que é chato, velho. É difícil. Pô, trocar ideia com as pessoas, é difícil, pô. Cansativo um pouco, né? É uma coisa que você vê em comum entre os grandes players, estar cansados de não só produzir conteúdo, mas de toda a operação ali em si, como a gente viu aí recente o caso da Betina se posicionando, um pouco falando disso também. O que você vê nesse sentido? Me perguntaram sobre isso recentemente, e aí eu falei, né? O céu e o inferno têm o mesmo endereço. E o caso da Betina é o exemplo de como essa frase é verídica. Porque assim, a Betina vive um céu, que é ela ser... A Betina, o negócio dela, a empresa dela. Eles vivem um céu que é ter ela como expert. Pô, quem não quer ter a Betina como expert? Uma pessoa que trabalha bastante, está presente, faz muitos stories, manja de influência, sabe escrever, conhece o teu público, sabe? Betina é excelente, né? É uma pessoa que veio do bastidor. Só que ao mesmo tempo, isso é um inferno. Por quê? Porque causa dependência. A mulher não consegue viver sem estar dentro da empresa, porque senão o faturamento cai. E eu ouvi isso de gente de dentro da empresa. É o rosto dela, né? O rosto e todas as circunstâncias que o envolve. Por exemplo, a estratégia deles de lançamento. Betina, compra uma passagem de avião. Você precisa tirar férias forçada, porque nas férias, nas viagens, se você está em Courchevel, os seus stories bombam mais e isso é fundamental porque a gente capta muito lead orgânico para o lançamento. Oxigênio pro teu negócio, né? Pois é. Só que, cara, você depende da mulher em tudo. É uma loucura. Uma loucura. Então, o problema do mercado digital, isso eu lembro do Ícaro falando, né? Quando ele começou a sair um pouco da frente do novo mercado, trouxe o Jonas e tal. Eu lembro dele falando, ele falou assim, eu nunca vou vender minha empresa se ela depender 100% de mim. A Betina é a mesma coisa. A empresa depende 100% dela. E cansa, velho. Cansa, como toda profissão cansa. Principalmente o digital, porque o digital, primeiro, você está em tela. E aí eu não vou entrar no mérito do quanto viver trabalhando com tela é prejudicial para a saúde. E segundo, que são rotinas de trabalho extenuantes. Sábado, domingo. Quanto tempo a pessoa passa online, velho? 13, 14 horas. E outra, né? Você é copy, vocês são copy. Você nunca para, né? Não para. Não. Tô pegando o metrô aqui, li um negócio. Vai pro banco de arsenal de referências. Aí você já tá, vou gravar um áudio aqui, mandar no meu grupo particular. Cara, exato. Entendeu? Compartilhar consigo mesmo. Vou... Super fácil Ou isso. você tá vendo sei lá, você não consegue ver um TikTok de maneira lúdica, sabe? Não. Você não vive a mesma rede social que as outras pessoas vivem. Então você tá 100% todo o tempo trabalhando. Eu, Isso pelo menos, eu consumo conteúdo, Instagram, TikTok
LinkedIn, sempre buscando entender, fazendo engenharia reversa daquele conteúdo. Então você tá trabalhando. Tá entendeu? trabalhando. Não para. Realmente não para. Entendeu? Não para. Eu, por exemplo, títulos de filmes, sinopse de filmes na Netflix, é o momento que eu vou tirar pra relaxar, mas eu fico... Caçando, né? Exatamente. Tipo, olha, isso aqui, por que me chamou a atenção? Uhum. Por que a sinopse foi construída dessa forma? Isso aqui me gerou curiosidade ou não? Não, você vai ver o filme hoje pra fazer conteúdo em cima do filme. Cara, vou fazer um vai review. automático. O que a série Agente Noturno tem a ver com o seu CPL? Mano, você tá morto. Você vive pra esse negócio. Exatamente. É difícil desligar o botãozinho. E assim, o digital tem o quê? 15 anos? Né? Sei lá, digital firme, assim. Mais ou menos isso. Sei lá, Então, vai, vai. 15 anos, mas eu gosto de pensar no File. Quando foi o primeiro File da Hotmart? Foi em 2015. Porque o 2025 foi a 10ª edição. Então o digital tem 10 anos. Vamos pensar assim, o digital tem 10 anos. Cara, não teve ninguém ainda que fez a carreira dentro do digital como uma pessoa que fez uma carreira no corporativo. Ninguém se aposentou ainda. Entendeu? Tipo, sei lá, 40 anos de Itaú. Não teve essa oportunidade ainda para as pessoas. Só que a gente vai ver que vai chegar um momento. Em 2035, talvez, eu quero ver como é que vai estar o cérebro dessa galera que começou a trabalhar em 2015 com o digital. Eu penso que é igual o CrossFit. Não vai estar bom. Não vai estar... o CrossFit é saudável. Mas a gente não viu ninguém pós-CrossFit ainda, né? O pós, como é que é? Como funciona esse negócio? Então você acha assim, né? Eu tava vendo um vídeo comparando, né, esses modelos de negócio. Ela vai pivotar, né, a Bettina. Você acha que trazer um modelo de negócio mais enxuto é tendência daqui pra frente, dentro do digital, analisando o cenário? Com certeza. E a First, né? Isso já é uma tendência. O próprio fato da gente ser 100% pejotizado também é uma tendência, porque você pluga e despluga as pessoas com muita facilidade, né? Hoje, mandar embora uma pessoa no CLT, você sabe, é uma loucura para a empresa. É um custo gigantesco. E contratar outra, então, a gente não tem essas questões, né? Então, dentro do digital, a gente tem um braço de terceirizado muito forte. A gente está muito acostumado a ter times terceirizados trabalhando para nós. E a gente tem a pejotização que faz o cara plugar e desplugar time com muita facilidade. Porque ele não quer lidar com gente. Então, se ele não quer lidar com gente, é mais fácil lidar com pouca gente, time enxuto. Eu acho, Aline, que essa é uma tendência, mas eu acho que essa tendência precisa ser muito bem circunscrita no tamanho da fome das pessoas. Não adianta você esperar que, com um time de 5 pessoas rodando 3 funis, gestão minimalista, sabe? Vou rodar 3 funizinhos aqui, vou ter 5 pessoas e tal. Não adianta você esperar faturar 50 milhões no ano, que você não vai. Porque você vai pensar as pessoas que faturam uns 50 milhões no ano. 100 milhões no ano. Cara, o próprio Wendel. O Wendel tinha 7 BUs, unidades de negócio. O cara fazia dezenas de eventos presenciais por ano. Teve mês, em agosto de 2024, eu fiz 6 meteóricos num mês. Cara, é volume, é trabalho. Sugado. É trabalho, pô. Então depende do tamanho da fome. Eu falo isso pra todo mundo. Outro dia uma psicanalista veio falar comigo. Tom, eu sei que você manja de digital e tal, vamos conversar? Vamos. Comecei a trocar ideia com ela. E quanto dá pra ganhar? Eu falei, depende da sua fome, cara. Depende muito da sua fome. Eu não tenho essa fome de fazer 100, 150, 200 milhões. Eu não tenho essa fome. Os caras têm... Tem muita gente que tem essa fome e faz o que precisa ser feito pra encher essa barriga. Mas eu acho que tem muito descompasso. A galera achando que vai criar 12 agentes aí para a empresa dele e com os 12 agentes ele vai fazer dezenas de milhões de reais. Eu sinto muito. Eu acho que esse povo vai... ainda, né? Não, eu acho que esse povo vai quebrar a cara, velho. Eu acho que esse povo vai quebrar a cara. Entendeu? Muito difícil. Pega o Hormozzi lá, pega as referências de fora. O que gera riqueza é trabalho. E trabalho é energia empreendida em algo. E só quem impõe energia empreendida em algo é ser humano. Então, assim, você pode criar os agentes, você pode ter um tech lead lá, desenvolvedor brabo, que pega o cloud code e... Você pode ter isso. Mas isso é limitante, pô. Isso é limitante. Se você quiser realmente chegar num nível de 9 dígitos ou até bilhão, você vai ter que trazer gente.
É só pensar, o G4. Gente, muita gente. As grandes empresas. A minha mulher tá na 99. Que tá aí, vocês estão vendo. Uber, mano, todas as grandes empresas. E a gente não bebe dessas referências, né? Infelizmente. Eu já vi uns posts seus do LinkedIn e eu já vi tu tentando trazer umas referências de fora do digital, sim, corporativo mais raiz pra gente. É super importante, cara, eu acho. Mas a gente não faz isso. Eu parei de comprar formações ali de quem tá só no digital e comecei a olhar pro institucional. Formações do institucional, Head de Marketing, CMO. E aí eu comecei a me aprofundar nisso. Principalmente daquela skill de lidar com pessoas. Que é um desafio. Bastante. É um desafio, cara. É um desafio. Mas essa habilidade eu desenvolvi desde cedo. Sempre fui capitão de time, sabe? Esse tipo de coisa. A faculdade era... Liderança. Perfil de líder. Perfil. Mas você treina também, sabe? Sim, sim. Você treina. Só que tem que querer muito, pô. Tem muita gente que não quer, na verdade. Né? Pode. Porque é responsabilidade, também, né? Você tem que abraçar mais responsabilidade. A gente estava falando um pouco antes de começar o podcast, né? Que quem tá em cima vai cobrar quem tá embaixo. E quem quer ter as costas largas para... no meu time eu segurei 2 vezes o CEO, vamos mandar embora essa social media. Falei, não vamos mandar embora. Ah, mas por quê? Porque ela já tá aqui mais de 5 anos, ela entende muito a cabeça da expert, domina o projeto muito. Se a gente colocar uma outra pessoa agora, por mais, pode ser a da Thay Dantas, vir aqui. Até a curva de aprendizagem para chegar onde a nossa social media atualmente tá, vai demorar muito tempo, a gente vai perder dinheiro. Então, mas depois dessa conversa com o senhor, o que você falou com a social media? Não falei nada, segurei. Aí você errou pra mim. Aí era a oportunidade pra mim de você trazer ela pra você. Como ela chama? Não, enfim, não importa. Deixa olha, fulana, deixa eu te falar um negócio. Sua batata tá assando, tá? Mas assim, eu gosto muito do seu trabalho. Eu tô te falando isso porque eu fiz isso já, algumas vezes. Cara, sua batata tá assando e a minha junto. Porque o teu erro é o meu erro. E o negócio é o seguinte, infelizmente já chegaram pra mim pedindo pra considerar a tua posição e tal, não sei o quê. Cara, eu confio em você, 100%. Tanto que eu segurei o rojão, eu te defendi e nós vamos te manter. Só que a gente vai precisar mudar alguma coisa. E aí na hora que eu fiz isso, a pessoa olhou pra mim e falou assim, porra, ferrou, tô devendo um favor pra ele. E a melhor coisa pra um estrategista é as pessoas deverem favor pra você. E aí a pessoa falou, não, eu vou lutar por esse cara agora, porque ele lutou por mim, entendeu? Sim. Só que, cara, se você é marqueteiro, pô, se você lutar e não mostrar, a luta não valeu de nada. Então, assim, né? Quem sou eu, né? Tô cagando regra aqui. Mas o que eu faria? Desliguei com o CEO, social media entra na call, e vamos trocar uma ideia. E eu sou... E aí, eu aprendi isso muito com meu pai. O meu pai era da polícia. Só que o meu pai, ele era da polícia civil. E a Polícia Civil é muito, pelo menos em São Paulo, é muito mais condescendente com as coisas, assim. Porque não tem a veia militar, sabe? É diferente o tratamento. E o meu pai sempre foi um cara muito articulado, do jogo de cintura, de saber lidar com as pessoas. Meu pai tinha 500 funcionários, pô. Era muita gente, entendeu? Só o setor comercial ali eram algumas centenas de pessoas, que era o setor que ele atuava. Então ele teve que aprender a lidar com isso. E eu vi ele fazendo esses movimentos. Muitas vezes. Sabe como é que eu aprendi muito com meu pai a fazer isso? Em loja, ele comprando coisa, pedindo desconto pra vendedora. Nossa, eu olhava aqui, era uma aula de copy, assim. Uma aula, pô. Persuasão ali. Ele começava contando a história de que o material escolar estava atrasado. Mas mesmo assim ele precisava comprar aquilo, porque era pra minha mãe. Senão minha mãe ia ficar... Ele começa... Storytelling puro. E eu sempre quis levar meu pai num podcast para ele contar as coisas. Porque ele era muito bom disso. Muito. Então, eu acho que o lance é você aproveitar os momentos que você pode para mostrar para a pessoa que você está lutando para ter ela ali. Porque, cara, a partir desse momento ela iria olhar para você e falar assim, cara, ele é meu líder e eu vou fazer por ele. Os melhores times que eu liderei, as pessoas faziam as coisas por mim e não pela empresa. E não pelo expert. Elas faziam por mim. Nossa. Entrando no jogo de politicagem, né? Politicagem e também a questão das emoções também, né? O comportamento humano e emoções também. E é tenso, porque você tá com quantos anos? 33. Você? 30. A gente é toda a mesma geração, né? Mas, cara, a hora que eu comecei a lidar com o povo de 20, 21... Vixe, aí mudou, né? O game, filho.
Trava, né? Olha, tive que aprender, né? Mas você vai aprendendo, pô. E tem coisa que atravessa a geração. Esse negócio do favor atravessa a geração. Pô, todo mundo reconhece a dívida que tem com o outro. É um gatilho também. Exato. Tal do gatilho mental existem, né? E ninguém quer ser cobrado. E voltando na IA um pouco, né? É curioso como você estava no jurídico, né? Teve toda essa transição e hoje você está numa empresa que atua no nicho jurídico, né? E aí falando da superaprendizagem, qual que é a visão da empresa hoje nesse meio da inteligência artificial? Pode até incluir a parte jurídica também. E onde que vocês querem chegar? Então, a nossa visão é de revolucionar o sistema judiciário brasileiro. Hoje, nós temos, em média, no Brasil, entrando por ano, cerca de 40 milhões de processos judiciais, iniciando no ano. No ano passado, pela primeira vez na história, entraram menos processos do que saíram do judicial. Então, a gente conseguiu dar mais vazão do que entrada, do que demandas. As demandas vão aumentar, tá? Isso é tão claro quanto inflação. As demandas judiciais sempre vão aumentar. Porque o número de leis sempre vai aumentar, direitos e deveres e obrigações também. E o acesso à justiça sempre vai aumentar também, de certa maneira. Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é, de certa forma, tornar o judiciário mais eficiente. Acelerando o processo, porque hoje você entra no Poder Judiciário, a depender da área, o seu processo dura no mínimo 5 anos. Se você for fazer um inventário hoje. Tudo é muito tempo. Tem gente, hoje nós temos uma população significativa, né? População carcerária significativa, sem condenação transitada em julgado, que seria uma condenação definitiva, né? A pessoa está aguardando a sentença. Tem gente, hoje a média no Brasil é de 1 ano e 1 mês da pessoa presa até ela receber uma sentença. E você pensa, pô, e não é que eu quero soltar a pessoa, eu só quero que com 1 mês dela presa, ela receba a sentença, e aí seja lá o que o juiz decidir, entendeu? E outra, né, a gente tá falando da pessoa presa, mas e a pessoa que entra com processo para receber um remédio do SUS? Tem gente que morre esperando o processo rolar. Um processo trabalhista também. Processo trabalhista, exatamente, entendeu? O cara já tá há 6 meses sem ao léu, sem saber qual vai ser o futuro dele, e ele não tem definição. Então, hoje a nossa visão é capacitação dos servidores, de todos os operadores do direito, para tornar a justiça mais eficiente, mais rápida. E, ao mesmo tempo, com uma melhor qualidade, porque o volume é muito grande. Né? Aquilo, eu tinha 1 e-mail para escrever de copy no dia, cara, eu vou fazer o e-mail, né? Fazer um brinco ali de e-mail. Não, você tem 50 e-mails para escrever. A tua qualidade vai cair, obviamente. Exato. Qual que é a ideia? Se a gente ensina, capacita de fato as pessoas a utilizarem a IA, a ideia é que elas consigam manter um nível de excelência melhor nas suas peças, no seu trabalho. E isso é garantia de direitos. Porque, pô, você é um cidadão. Você merece, é teu direito receber uma boa sentença de um juiz. Para determinar, pro caso que for. Seja um caso de DPVAT a um crime de homicídio. Se esse cara tem que julgar 100 processos no dia, não importa. O seu direito está garantido. Então, que essa sentença que venha para você seja digna, seja de excelência, seja com alto nível de qualidade. Então, essa é a nossa visão para o judiciário. Como que a gente vai fazer isso? Qualificação. Então, ensinar de fato as pessoas a utilizarem a IA, porque a gente vê que isso não ocorreu, né? Isso não aconteceu. De certa forma, a gente começou a utilizar a IA como a gente começa a utilizar o Waze. Como a gente começa a utilizar o Uber ou o iFood. Mas dentro do direito, não dá para ser assim. Aí você vê os casos lá. Juiz recebeu multa porque emitiu sentença com citação alucinada. Entendeu? E isso é o quê? Isso é ferir o direito do cidadão que, está envolvido naquele processo. Então a gente quer capacitar. E ao mesmo tempo, o que a gente puder, principalmente agora com o Cloud Code, né? Automatizar, a gente vai. Entendeu? Então a ideia no fim é isso. Melhorar a prestação jurisdicional, garantir direitos e também mudar a visão que a gente tem da justiça. Porque, por exemplo, essa água é minha. Eu vou ao banheiro, essa água não está mais aqui. Você furtou minha água. Cara, eu não vou fazer o boletim de ocorrência.
Porque, poxa, que dor de cabeça. Trabalheira, Não vai dar certo. Eu tenho muita descrença na justiça. Então, qual que é a ideia? A ideia é que se eu mudo como a justiça presta o serviço para o cidadão, eu mudo a forma como o cidadão olha para a justiça e eu possibilito o cidadão de olhar mais para a justiça como uma via possível. Entendeu? Pô, tanto que hoje, por exemplo, dívida. Pessoas que tiveram, sei lá, dívida, tinha um cara que tinha uma dívida com meu pai. A primeira coisa que ele falou, e eu lembro muito bem, era novo nessa época, a primeira coisa que ele falou assim, não, que botar ele no pau, tá louco? Não tem nem como. Vou ficar 10 anos para receber isso aí se eu colocar ele no pau. Você entendeu? E aí você vai ter que lidar com o cara. Se ele falar não, qual que é a tua via? Você não tem o braço armado do Estado para agir sobre ele. Você não pode agir por vias próprias. Então, perdeu o dinheiro, perdeu o direito. Entendeu? Isso é muito sério, pô. E aí a ideia é essa. A nossa ideia é essa. Transformar a justiça. Agora, né? Não no futuro e tal. Agora, pô. Porque agora a gente já tem condição. Tem um propósito muito forte, então, por detrás, né? Com certeza. E acabou voltando também pro direito, né? Voltei pro direito. Aqui quando a gente entra na faculdade de direito, a gente tem aquela ilusão compartilhada, assim, não, eu vou fazer justiça, eu vou mudar. Né? Exato. A gente idealiza bastante. E foi se perdendo, principalmente porque eu atuei na justiça, né? Eu nunca trabalhei com advocacia, por exemplo, nunca fui advogado. Eu trabalhava do outro lado, né? Então eu sabia exatamente o que se passava lá dentro. E aí eu percebi que aquela idealização era só uma idealização. Muito bem. Perfeito. E aí, pra gente encerrar, gostei muito da sua participação, hein? Pena que dura pouco, né? Nossa, é verdade. É o primeiro de muitos, né, Aline? É o primeiro de muitos. Com certeza. Mas a cabeça explodiu aqui, ó. Indica pra gente aí 2 nomes pra gente trazer aqui. Eu acho que a primeira pessoa que vocês têm que trazer é o Renan, porque o Renan ocupa um cargo hoje, né? Ele atua com comercial e ele ocupa um cargo que hoje a gente tem 100% de certeza que é fundamental para qualquer empresa do digital, ter um time comercial. Né? Com certeza. O que isso... Sobrevivência total. Exato. Então eu acho que... E o Renan atua com grandes players, né? Com o Endel, conheci o Renan no Endel, mas, pô, ele trabalhou com a Natália, a Beauty, ele trabalhou com várias pessoas bastante conhecidas do mercado, a Julia Becker e tudo mais. Então, eu acho que essa é uma primeira pessoa que vale muito a pena. Cara, e a segunda pessoa, até já aproveitando, né, eu traria a Carol Wilnes. Carol Wilnes é head de conteúdo da Mayra Card. Show. E assim, Carol em termos de conteúdo, uma das melhores pessoas com as quais eu já trabalhei. Manja muito, muito dedicada e também grande bagagem, né? Por quê? Porque mais do que ter que produzir conteúdo é lidar com grandes personalidades, né? Pô, lidar com Maíra, lidar com Endel, lidar com Karina. Desafio. São grandes personalidades, é um desafio. Mesmo. Então eu acho que, e assim, com certeza eles viriam. Com certeza. Muito bom. Posso fazer essa ponte. Avisa lá eles então e passa o WhatsApp que a gente vai trazer eles aí. Tá? Com certeza. E aí deixa suas redes sociais aí para o pessoal te seguir, te acompanhar. Bom, Filtro do Café, @Filtro do Café. Exatamente, é isso mesmo, tá? Não é Thomas Serrini, você não me acha por esse nome. Só no YouTube lá, o programa do SBT. Filtro do Café, tanto no TikTok quanto no Instagram, são as minhas principais redes. Eu já comecei a produzir conteúdo no YouTube, mas eu não tô tão presente lá ainda. Mais no Instagram e no TikTok. Muito bom. Perfeito, show. Inclusive, eu ia estar perguntando, gente, qual é o arroba dele, hein? É esse aí. O pessoal vai acompanhar lá agora. Bom, meu arroba Edu Carvalho, JR no Instagram. Aline? @alineb.cop. Muito bom. E para você que quer continuar acompanhando os bastidores do digital, acompanhando as fofocas até mesmo, acompanha a gente aqui também no YouTube. Vamos ter os cortes no Instagram, TikTok. Te vemos no próximo episódio. Até. Valeu. Cara, obrigado.